Olá, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais um podcast Conversa de Adolescentes. E hoje o nosso tema é sobre procrastinação. E ao meu lado está a minha amiga Mara. Olá. A paz do Senhor, Mara. Paz do Senhor, minha Tudo querida. bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. E conosco está duas adolescentes lindas, nos prestigiando com este assunto tão importante, que é a... Pai Senhor, meu nome é Maria Júlia, tenho 14 anos, sou da Igreja de Mata da Serra, meu pastor é Marcos Paris. E a... Pietra, tenho 12 anos, sou de Planície da Serra do pastor Robson. Pastor Robson, é isso? Sejam muito bem-vindas a este programa que é feito para vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que é vivenciado por todos, não só pelos adolescentes, mas também pelos adultos. Não é isso, Mari? Isso mesmo. Que é sobre a procrastinação. Quem nunca procrastinou? E o que é a procrastinação? É um tempo perdido. É aquele tempo e depois que a gente o perde, se sente culpado, traz ansiedade, traz o nervosismo e aí a gente se embola todo no final do dia para dar conta daquilo que ficou para trás. Isso não acontece só com os adolescentes, não. Acontece conosco também, não é isso, Mara? Exatamente. O adiar as tarefas que devem ser feitas, as decisões que devem ser tomadas, né? Atividades que devem ser executadas, mas lá na frente, aquela questão de não utilizou bem o tempo, a conta chega. Então nós vamos tratar desse tema, porque, como Jaque disse, muitas vezes a ansiedade está ligada a isso, quadros de nervosismo, né? As notas dos nossos adolescentes, complicações dentro de casa, porque pai e mãe falam, né? Cobram que estejam fazendo alguma coisa. E todas essas situações nós vamos conversar hoje aqui. Então acho que a gente pode começar. E vamos começar a perguntar a essas meninas, hora da verdade. Hora da verdade, É a hora porque é a Maria Júlia, sabe? Você sabe quem é a Maria Júlia? Essa linda que estava na minha frente. Quando eu virei para ela e falei bem assim, nós vamos falar sobre procrastinação. O que você falou comigo, Maria Júlia? Que eu sou especialista em procrastinação porque eu procrastino demais. Então, pode continuar a sua fala, minha linda. Então, eu acho que, procrastinação é um tema muito importante de ser tratado, principalmente porque a maior parte das pessoas procrastinam. E, assim, é uma coisa que realmente causa muito prejuízo. Eu vejo isso porque muitas vezes eu deixo de estudar para fazer outras coisas e acabo tirando notas ruins por eu não ter estudado. Então, assim, eu acho que é um tema que realmente tem que ser falado, tem que ser tratado e que é uma coisa que a gente realmente tem que mudar na gente. Trabalhar, né? Trabalhar, porque é uma coisa que prejudica, querendo ou não. Isso. A pergunta que eu quero fazer para as meninas é o seguinte, por exemplo, Maria Júlia fala, todo mundo procrastina, certo? Agora a gente pensa sempre, existe um grau de procrastinação que é um grau pequeno e que não traz prejuízos, e a gente entende que muitas vezes existe um grau de procrastinação que é um grau de procrastinação já perigoso, severo, que compromete várias áreas da vida de uma pessoa. Então, o que eu gostaria de saber de vocês? Vocês percebem que o humor de vocês muda ou a ansiedade dispara quando vocês procrastinam? Conta pra mim, Maria. Sim, com certeza. Tem dias que eu chego da escola e eu fico extremamente cansada depois de almoçar e eu simplesmente não faço nada. Nesses dias, meu humor geralmente fica péssimo e eu fico com muita ansiedade, mas nos dias que eu paro, sento, estudo e faço as coisas que eu tenho que fazer, meu humor fica melhor, eu fico mais agradável, eu me sinto mais leve. Então, para você tá diretamente ligado. Procrastinou e não manejou bem o tempo, você sabe que você vai ficar mais ansiosa e aquilo vai te prejudicar. Então, e você, Pietra, você sente que quando você procrastina, primeiro, né, você costuma procrastinar? E depois, se você procrastina, você sente quando você procrastina mais, você fica mais ansiosa, mais nervosa, mais irritada? Conta pra gente como é que isso funciona pra você, em você. Eu procrastino de vez em quando, muitas vezes, né? Toda vez que eu volto da escola, né, que eu estudo de manhã, eu acordo cedo, já fico sem vontade de acordar cedo. Então, aí quando eu volto, eu fico com vontade de fazer nada. Fico cansada, fico com raiva de vez em quando, fico, sei lá, enjoada. E
e quando tem prova no dia seguinte, quando eu tô cansada, eu dou pra estudar no último horário e no outro dia, quando no dia da prova, eu fico com aquela ansiedade de tentar pegar tudo na hora, mas aí eu não consigo. Isso. E aí é o prejuízo, né? Esse é o prejuízo. E aí, quando vocês sentem que vem um prejuízo por conta da procrastinação, vocês se sentem irritadas, frustradas. Que tipo de sentimento que você tem, Pietra? Ai, eu sinto, de vez em eu sinto culpa. Se Porque, sente culpada. é, Olha, como é bom a gente nominar, né? Se sente culpada. porque se eu tivesse pensado, eu tô cansada, mas eu vou ter estudado pra prova. Então, se eu tivesse estudado 1 horinha pra prova e depois ter descansado, eu não estaria pensando muito na prova, eu já estaria sabendo o conteúdo. Então, ficaria pensando muito. Então, assim, se tivesse tido aquela consciência, aquele discernimento de separar um pouco o tempo, tá cansada? Então, um pouco descansa, um pouco estuda. E a culpa bate forte, porque você sabe, querendo ou não, lá no fundo, que a responsabilidade é sua. Sim. Quando tudo é dosado, a procrastinação ela fica de lado. Quando há uma rotina, ela fica de lado. Foi o que a Mara falou, né? Você chega da escola, tira um tempo, põe um despertador. Eu falei com meu marido desses dias que eu vou comprar aqueles antigos que faz bastante barulho, já viu uns redondinhos? Sim, isso eu lembro. Porque aí desperta o prédio inteiro. Aí todo mundo acorda. Faça uma rotina para que essa culpa não venha. Porque quando há essa culpa, há uma desmotivação emocional também. Então tudo fica muito pesado. Não é? Não é assim com vocês? Não acontece com vocês? Acontece comigo, acontece com a Mara, acontece com você que está nos ouvindo, adolescente, você pai. Então quando é dosado, não há. Então quando você tem uma rotina ali de vou descansar aqui uns 20 minutos, eu vou acordar e vou fazer o dever. E aí eu vou arrumar a cozinha ou fazer alguma outra atividade. Vocês sabem o que sobra tempo? Que o procrastinar é a falta de tempo. Porque aí quando chega lá no final, como a Maria Júlia falou, né? Tem que fazer tudo correndo, tudo de qualquer jeito, e aí tem o prejuízo. E quando vem o prejuízo, o que acontece conosco? A gente se sente culpado. Foi o que a Pietra nos falou. E isso acontece conosco também. Então, quando nós temos essa rotina, a procrastinação ela fica de lado. E aí o tempo, nós temos tempo de sobra. Ela é diminuída, né? Deus, ele fez 24 horas para caber tudo ali. Deus é muito perfeito, né? Nós temos ali o versículo que ele fala assim, ó, lá em Provérbios 6, 8. Ele diz assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. O que a formiga faz durante todo o verão? Ela trabalha. Ela trabalha. E ela trabalha. Então ela vai pegando e a formiga consegue carregar grandes coisas? Não. Ela vai devagar ali. Pega uma coisinha, pega outra coisinha. E quando chega o inverno, Ela já tem o suficiente. você já tem o suficiente. Não tem falta de nada. Não tem falta de nada. É assim conosco. E o Senhor ele nos dá essa lição maravilhosa. É uma lição maravilhosa. Essa lição é Eu maravilhosa. acho que algo que assim, eu gostaria de saber, porque as meninas, pelo jeito, elas estão narrando aqui pra gente, que a procrastinação é uma coisa que tá meio que presente. Acho que os adolescentes gostam um pouquinho de procrastinar, né? Isso traz algum tipo de prejuízo dentro de casa? A mãe pega no pé, o pai pega no pé? Conta Maria Júlia, depois você conta Pietra. Tem algumas conversas mais duras, assim, mais complicadas dentro de casa? Um mal-estar, assim, às vezes instalado porque você fica administrando e não tá executando? Com certeza. Toda vez que eu tiro alguma nota baixa, a minha mãe, ela sempre vem me perguntar: e você estudou? Você estudou? Não estudei, porque eu fiquei procrastinando, decidi fazer outras coisas. Ou quando meu quarto tá muito desarrumado e eu começo a ter crise de alergia, aí ela falou: você varreu seu quarto? Passou pano? Não passou, por isso que tá espirrando, por isso que tá congestionada. Então é assim, procrastinação literalmente só traz prejuízo, tanto pra você quanto pras pessoas que vêm brigar com você mesmo. Sim, vem te cobrar, né? É. Vem te cobrar. E dentro da sua casa, na dinâmica com a sua família, Pietra, assim, às vezes você tá procrastinando, causa algum tipo de mal-estar com mãe, com pai, eles falam?
Quando meu quarto fica muito bagunçado, cheio de roupa, a minha mãe fala comigo e eu não gosto. Fico com raiva. Eu não tenho vontade. Não tenho vontade de fazer nada, né? Então, aí eu faço um adendo, né? Já que você tem vontade de arrumar bagunça de quarto? Não. Eu também não tenho vontade, não. Armário. Armário, eu não tenho muita vontade. Mas o que a gente faz? A gente Tem que arruma. fazer. A gente tem que fazer. Isso tem nome. Autorresponsabilidade. Que não é responsabilidade que o outro fica me cobrando ou fica me dando. Sou eu que tenho que ter. Então, assim, acontece com a gente também, tá? A gente não querer muito, mas é o que a gente tem que fazer. Fazer mesmo sem querer. Isso é muito importante. E aí, o que você faz? A mãe fala, ó, o armário, dá um jeito nisso aí, ó. Que quarto é esse? E aí, você vai lá e faz. Ai, de vez em quando, bem de vez em quando eu faço, mas de vez em quando também não faço. Porque tem dias que também nossa, eu tô muito cansada mesmo, então eu não faço, deixo pro outro dia. E quando eu faço, eu só faço quando eu tô indo pra igreja. Todos os dias, né? Sim. Aí quando eu vou fazer, na verdade quando eu não faço e vou pra igreja, e as roupas ficam no armário tudo muito bagunçado, ficam amarrotadas e não dá pra eu... Não vai dar tempo de passar, né? Porque de vez em quando eu tô meio atrasada, né, pra ir pro culto, e ficam amarrotadas, e eu não acho a roupa que eu queria ir, então aí não tá. Um abismo chamando o outro, virou uma bola de neve aí, né? Começou lá com o quarto bagunçado, daqui a pouco já o quarto tá mais bagunçado, daqui a pouco a cama já tá com um monte de roupa, e já a roupa tá sem passar, e daí... E a roupa tá amarrotada e não consegue ir pro culto com aquela roupa que gostaria de ir. Aí como é que esse adolescente não vai ficar ansioso? Você fica ansiosa? Fica, sim. fica. Então, queridos, tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Muitas vezes a mãe de vocês fica falando, ai meu Deus, tem que levar esse menino no médico, porque ele tá muito ansioso. O que vocês estão precisando aí, adolescentes, as duas aqui? Se organizarem. Gerirem melhor o tempo. E o contrário, vamos falar só de coisa ruim, não. Quando vocês administram tudo, assim, fazem tudo, não procrastinam, fazem tudo no tempo certo, vocês se sentem orgulhosas com vocês? Muito. Conta pra mim, como é que é essa sensação de orgulho? Já passou? Vamos dar um bom exemplo? Já passou por isso? Você falando, uau, eu que dei conta disso aqui, eu tava enrolando até agora. Lembra de alguma coisa? Teve um dia quando eu tava em casa, não tava sem fazer nada, porque eu já tinha feito o dever e tudo. Aí eu pensei, meu quarto tá muito bagunçado, então vamos lá. Aí eu abri o armário, tirei as roupas das gavetas e dobrei tudo. Aí quando acabei, eu abri, fiquei orgulhosa de mim mesmo, né, por ter conseguido até acabar do tudo. E mostrei pra minha mãe, olha mãe, ó, consegui fazer tudo certinho aqui Sem ninguém agora. ficar brigando. Agora eu não vou precisar ficar bagunçando roupa pra achar. E eu tenho certeza que sua mãe fez um elogio enorme pra você. E deve ter dado um sorrisão, não? Deixou a mãe... E você, Maria Júlia? Com certeza eu fico muito feliz, muito orgulhosa de mim mesma, porque é uma coisa realmente muito difícil, tipo, principalmente armário. Porque armário, às vezes, você tá com pressa, você vai sair, você deixa tudo bagunçado. Às vezes tem dias que eu olho pro meu armário, hoje não dá. Eu jogo tudo pra fora, arrumo tudo, e quando eu termino eu fico toda orgulhosa de ter arrumado, ou quando eu faço a lista de todos os deveres que eu tenho que fazer, e eu consigo fazer todos os deveres. Vai tudo Assim, é uma sensação muito boa. muito boa, né? Sobra tempo. Sobra. E sobra tempo. Geralmente eu assisto filme e pinto a unha com o tempo que sobra. Olha aí. Não, gente, ainda os dotes multiplicados. Que tremendo. Tremendo, Jaque. Fantástico. Ainda sobra uma manicure express. E o que mais? Filme. Filme é recompensas por pequenas metas atingidas. E o que acontece? O tempo que falava que não tinha, né? Magicamente Ele apareceu. Que fantástico, que E fantástico. aí você tem um ambiente limpo, um ambiente organizado, aonde que você vai para a igreja, você vai achar a sua roupa sem estar amarrotada Uhum. e vai feliz, não é isso? Você vai abrir o seu armário e vai olhar e vai falar, graças a Deus está tudo organizado e tem tempo. Quanto mais organizado for um tempo de vocês, de você adolescente que está nos ouvindo, mais tempo você tem para servir ao Senhor, para fazer as suas atividades de casa, atividades extras escolares, não tumultua. Então fica tudo organizado. E começando de pequeno, por onde eu começo? Começa por uma coisa pequena. Começa arrumando seu guarda-roupa. Depois você arruma seu quarto, as atividades do seu caderno e vai se organizando. E Deus se agrada. Deus se agrada muito disso. Apesar eu e da Mara que falamos que não gostamos, né? A gente se organiza. De arrumar
Os nossos armários, né? Mas meus armários são bonitos. E os meus também. Os São meus todos são pretos. organizados. Você chega lá. E ninguém organiza meus armários, não, tá? Assim, e é por cor, assim, além de tudo, eu sou metódica. Mas eu não fui sempre assim, não, tá? Eu não fui sempre assim, eu confesso pra vocês que eu não nasci pronta. Mas a minha mãe não desistiu. E depois que eu cresci um pouquinho, eu falei, eu tenho que entrar no prumo. Pois é, a minha também não desistiu de mim, não, Mara. E minhas coisas estão tudo organizadas. Graças Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu acho assim, que as meninas, quando elas falam em relação à ansiedade, em relação a se sentir bem, eu acho que a gente tem que deixar um último recado para quem tá em casa, ó. Não procrastina, porque isso aí é furada, né? É algo perigoso, é algo complicado. Lembrando daquilo que vocês disseram, como a Maria Júlia falou, acho que vale a pena ela repetir, que quando você faz a listinha das tarefas de escola e vai dando baixa, aquilo te traz uma sensação maravilhosa. Então vamos reforçar isso pro pessoal que está em casa. Fala aí, qual o recado que apesar de você falar que procrastina, você dá para aqueles que estão procrastinando lá? Com certeza é você pegar um papel e escrever tudo que você tem que fazer e ir fazendo, pouquinho de pouquinho em pouquinho. E uma hora você vai fazer tudo e vai sobrar um tempo pra você cuidar de você, pra você assistir um filme, ler um livro, escutar uma música. Descansar de verdade. Tirar uma soneca. Que maravilha. E você? Conta aí, Pietra. Eu não vou dar uma dica, só vou falar o que tem que fazer. Tem que fazer mesmo. Você tem que pensar, ao olhar ao seu redor e ver. Tá bagunçado, tá limpo, o que eu tenho que fazer? E se perceber que não tá legal, você começa, ó. Minha cômoda não tá legal, então eu vou começar pela cômoda, depois pelo guarda-roupa. Ó, meu guarda-roupa não tá legal, vou começar pelo guarda-roupa, depois pela cômoda. E nos deveres de casa também. Quando você chega na escola, ao invés de você ter um tempo pra descansar, já faz logo. Já se vira. Por quê? Porque já vai estar com a cabeça rápida, então você já faz logo. Porque quando você volta da escola e descansa, sua mente quer descansar, então você não quer fazer o dever. Então é mais fácil você chegar fazendo do que fazer, descansar e depois fazer. Entendeu? Olha quanta coisa nós aprendemos hoje. Que programa maravilhoso. Que programa maravilhoso. Já estamos chegando ao fim. E um conselho para os pais, né? Foi aquilo que a Mara falou lá no início do programa. Se a procrastinação trouxer muito prejuízo, Sim. para os adolescentes, para a sua criança, procure ajuda. Procure ajuda profissional. É importante, gente. A gente não pode negligenciar. Já que é uma neuropsicopedagoga, eu sou psicóloga clínica e a gente não pode dizer. Existem determinadas coisas que são críticas, sérias, severas, e não vamos jamais virarmos as costas para uma análise profissional de realmente quem tem uma formação e possa entender juntamente com a família o que está acontecendo diante de algumas coisas mais sérias com esse adolescente. Se for o caso, né, você é um cuidador, você é um pai, que você esteja se atentando para isso. Mas você, adolescente que está aí, faça a sua parte. Faça a sua parte. Só comece, como as meninas disseram, situações pequenas, tarefas pequenas, não deixa acumular, porque o seu tempo ele é muito precioso, e aí você vai deixar a ansiedade lá bem quietinha e vai ficar muito mais tranquilo. Certo, Jace? Então, quero me despedir agora de todos que estão nos assistindo, dizer, deixa aqui o seu comentário. É muito importante que você comente o que você achou desse programa, qual a sua opinião sobre esse assunto. Se você tem alguma sugestão de tema também, deixe esse tema aqui pra gente. Deixe o seu like quando você diz que gostou desse conteúdo. O canal distribui para outras pessoas estarem assistindo também. E me despeço de todos na paz do Senhor Jesus. A paz, Senhor.